E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos estudar os termômetros e as escalas termométricas. Então, antes de partir para o estudo dos termômetros e das escalas, vamos ver como é feita a medida da temperatura. Então, olha aí, a medida da temperatura de um corpo é sempre indireta. De fato, mede-se outra grandeza, uma propriedade que está relacionada com a temperatura. As grandezas que variam em função da temperatura recebem o nome de grandezas termométricas. Então, o que acontece? Quando a gente vai medir a temperatura de um corpo, a gente está fazendo uma medida indireta. Como a gente viu, a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas que constituem o corpo. Então, teoricamente, para a gente medir a temperatura de um corpo, a gente teria que fazer uma média da energia de todas as moléculas que constituem o corpo. Como isso é impossível de fazer, então a gente vai utilizar, vai medir, vai utilizar a medida de uma outra grandeza, uma outra propriedade do corpo que está relacionada com a temperatura. Então todas essas grandezas que variam em função dessa temperatura é uma grandeza termométrica. Então eu vou medir uma grandeza termométrica e não necessariamente a temperatura, mas essa grandeza está relacionada com a temperatura. E quem mede a temperatura é o termômetro. O termômetro é um dispositivo que contém um material, ou seja, a substância termométrica, que sofre a variação regular de alguma característica quando submetida a diferentes temperaturas, né? Então, um exemplo simples aí é o termômetro de mercúrio, aquele que até o ano passado era vendido aí em qualquer farmácia. Agora, esse ano, 2020, foi proibido, porque o mercúrio ele é uma substância tóxica e cancerígena. Mas como é que aquele termômetro funcionava? Você colocava ele no lugar onde você queria medir a temperatura e o termômetro, por ser um metal, dilatava. Então, quando a temperatura aumentava, ele aumentava o comprimento ali daquele valor da leitura. Certo? Então, quer dizer, então, o que você estava medindo era a dilatação térmica do mercúrio dentro do bulbo. Essa dilatação indicava o valor da temperatura. Então, olha aí. Então, todo dispositivo para medir temperatura é chamado de termômetro. Então, há vários tipos de termômetros. Os mais comuns são o termômetro clínico, o termômetro de lâmina bimetálica, o termômetro a gás, o termômetro de rua. Então, vamos ver cada um deles. Esse daí é o termômetro clínico, né, que, como eu já disse, a partir desse ano de 2020 está proibida a venda por causa do mercúrio que tem nele. Então, esse termômetro ele tinha como finalidade medir a temperatura do corpo humano. E ele indicava valores entre 35 graus Celsius até 42 graus Celsius. Então, ele era utilizado para medir a temperatura do corpo humano, não era para fazer outras coisas aí. Já o termômetro de lâmina bimetálica, esse daí da figurinha, ele é utilizado para avaliar a temperatura em ambientes fechados, como por exemplo, fornos e câmaras frigoríficas. Observe que a temperatura dele vai de menos 50 graus Celsius até 50 graus Celsius. Ou seja, o intervalo dele de medida é bem maior que o termômetro clínico, né, que é de 35 a 42. Esse vai de menos 50 graus Celsius até mais 50 graus Celsius. O outro aí, esse termômetro, o termômetro a gás, que ele é utilizado para medir temperatura muito baixa. Ele é mais usado nos laboratórios de pesquisas, né? Então eles usam esse termômetro. Se você usar, por exemplo, aquele termômetro da lâmina bimetálica, ele vai até menos 50. Se você quiser medir temperaturas menores, aí você vai ter que usar esse termômetro aí a gás. E o outro é o termômetro de rua, esse que tem nas ruas, né, nas praças e tudo mais. Então ele é utilizado para registrar a temperatura do ar no local. Ele consiste em um circuito elétrico no interior de um relógio digital que capta a temperatura do ambiente e fornece através do display dele. Beleza? Muito bem. Então, para a gente ter um termômetro, a gente precisa primeiramente calibrar esse termômetro ou graduar o termômetro. Então, como é que isso é feito? Então, para calibrar os termômetros, são muito utilizadas as temperaturas de fusão do gelo e da ebulição da água, que são constantes durante todo o processo de mudança de fase. Como eu já falei até na aula da correção, né? Quando uma substância muda de fase, a temperatura dela permanece constante. Então, quando o gelo derrete, toda a temperatura é mantida constante a 0 graus Celsius. E assim como quando a água ferve, a temperatura também é mantida constante a 100 graus Celsius. Então, esses pontos, o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água, são usados para a graduação na escala Celsius. A gente vai ver mais para frente, são chamados os pontos fixos. Então, muito bem. Então, vamos estudar aí as escalas termométricas. Então, a primeira delas é a escala Celsius, né, que foi criada pelo físico e astrônomo sueco Anders Celsius. Ela é adotada na maioria dos países, inclusive aqui no Brasil. A unidade de medida dela é o grau Celsius, né? Bolinha e grau C.
Nessa escala, o ponto de gelo corresponde a 0 graus Celsius e o ponto de vapor d'água a 100 graus Celsius. Isso é a pressão de uma atmosfera. A gente vai ver mais para frente como que a pressão atmosférica influencia também na mudança de fase. E o intervalo entre esses pontos foi dividido em 100 partes. Então, ou seja, ele pegou a temperatura quando o gelo derrete, né, se funde, ele chamou essa temperatura de 0 graus Celsius. E a temperatura com que a água ferve, ele chamou de 100 graus Celsius. E dividiu esse intervalo em 100 partes iguais. Então, olha aí, toda escala que divide em 100 partes iguais o intervalo entre os pontos fixos é denominada escala centesimal ou centígrada. Então, muitas vezes, a temperatura está fazendo 25 graus centígrados, né? Porque é uma escala que foi dividida em 100 partes iguais. Então, muita gente fala, ao invés de falar graus Celsius, fala graus centígrados. A outra escala aí é a escala Fahrenheit, que foi criada pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit. Ela é mais utilizada em países de colonização inglesa. Lá nos Estados Unidos, eles usam essa escala e não a escala Celsius. A unidade medida nessa escala é o grau Fahrenheit, né, a bolinha F, e nessa escala foram obtidos os valores de 32 graus Fahrenheit para o ponto de degelo, né, de fusão do gelo, e 212 graus Fahrenheit para o ponto de vapor. Assim, o intervalo de temperatura entre os pontos fixos é dividido em 180 partes iguais. Então, ou seja, a escala Fahrenheit não é uma escala centígrada, porque a distância entre os dois pontos não foi dividida em 100 partes iguais, e sim em 180. Então, quando o gelo se funde na escala Fahrenheit a 32 graus Fahrenheit e a água ferve a 212 graus Fahrenheit. Então, aqui a gente tem uma comparação para as duas escalas, tanto para a Celsius, à esquerda, e a Fahrenheit, à direita. Então, a temperatura de ebulição da água na escala Celsius é 100 graus Celsius, na Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit. E a temperatura de fusão de gelo na Celsius vale 0 e na Fahrenheit vale 32. E aí, no meio, a gente tem uma temperatura de sistema qualquer, que a gente vai ver mais para frente, quando a gente tem uma temperatura na escala Celsius, quando que ela vale na Fahrenheit e vice-versa. Agora, vou puxar na memória de vocês, lá do primeiro ano, quando a gente estudou as grandezas fundamentais do SI, a gente falou que a temperatura termodinâmica, a unidade era o Kelvin, e não o grau Celsius, como a gente imagina, a gente usa no nosso dia a dia. Então, quem que é essa escala Kelvin, né? Ela também é conhecida como escala absoluta. Então, olha aí, a escala absoluta ou escala Kelvin, né? Então, o físico inglês Lord Kelvin, ele foi um dos primeiros a afirmar a existência teórica de uma temperatura mínima em que todas as partículas de matéria cessariam a agitação e não teriam energia cinética. Então, o que acontece? Já que a temperatura é a medida da energia das moléculas constitui o corpo, né? No caso, a energia cinética, pode ser de translação, rotação ou de vibração, então existiria um estado em que essas moléculas não estariam mais vibrando, elas não teriam energia. Então, a escala Kelvin é a chamada de absoluta por atribuir a esse estado de mínima energia o valor de 0 Kelvin, também chamado de zero absoluto. Então, nesse estado, onde não haveria agitação térmica das moléculas, seria o zero absoluto, que é a menor temperatura que um corpo pode atingir. Então, por conversão, não se usa a palavra grau nessa escala. Essa escala não possui valores negativos, ela começa do zero, que é a menor temperatura que se pode atingir, que é o zero absoluto. Então, ela inicia-se no zero e possui como unidade de medida o Kelvin, K. Então, nela, atribui-se o valor aproximado de 273 Kelvin para o ponto de fusão do gelo e 373 Kelvin para o ponto de ebulição da água. A escala Kelvin também é uma escala centesimal. O intervalo entre os dois pontos fixos foi dividido em 100 partes iguais. Então, olha aí, a gente tem a comparação da escala Celsius com a escala Kelvin. Enquanto que o 0 graus Celsius corresponde a 273 na Kelvin, o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, corresponde a 373 na escala Kelvin, e o 0 Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. Então, o que isso significa? Que a menor temperatura que um corpo consegue atingir, uma temperatura teórica, né, porque não se consegue chegar nesse valor, é de menos 273 graus Celsius, que é a menor temperatura que se pode atingir. Beleza? Muito bem, nós vimos aí as três escalas, a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Então, como é que eu faço para converter? Sei lá, estou lá nos Estados Unidos, uma temperatura lá hoje está fazendo 40 graus Fahrenheit. Qual é a temperatura na Celsius? Né? Então, muito bem. Então, nós vimos aí essas três escalas, a Celsius, Fahrenheit e a Kelvin, onde PV é o ponto de vapor, né, o ponto de ebulição da água, e PG é o ponto de degelo, né, porque o gelo se derrete. Então, o ponto de vapor na Celsius é 100,
na Fahrenheit 212, na Kelvin 373. O ponto de gelo na Celsius vale 0, na Fahrenheit 32 e na Kelvin 273. E eu coloquei no meio um valor de temperatura qualquer, representar pela letra grega θ C na Celsius, θF na Fahrenheit, e como a escala Kelvin é uma escala absoluta, eu representei pela letra T maiúscula. Então, como é que eu faço para chegar a uma conversão entre essas escalas? Então, olha aí, vou fazer aí uma proporção de segmentos. O que eu vou fazer? A temperatura em Celsius menos 0 está para 100 menos 0, assim como a temperatura em Fahrenheit menos 32 está para 212 menos 32, assim como a temperatura em Kelvin menos 273 está para 373 menos 273. Então, eu estou pegando o do meio menos o de baixo e dividindo pelo de cima menos o de baixo, nas três escalas. Da mesma forma que eu fiz com a escala Celsius, eu faço para Fahrenheit e para Kelvin. Então, do meio menos de baixo, Celsius menos 0, dividido por 100 menos 0, é igual Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32, que é igual temperatura em Kelvin menos 273 sobre 373 menos 273. Eu fiz isso daí. Muito bem, eu repeti isso daí. Agora eu vou fazer as subtrações. Temperatura em Celsius menos 0, temperatura em Celsius. 100 menos 0, 100. Temperatura em Fahrenheit menos 32, não tem como simplificar. 212 menos 32, 180. Temperatura em Kelvin menos 273, mantém. 373 menos 273, 100. Então, eu fiz as subtrações, eu fiquei com isso daí. Agora, eu vou dividir todos os denominadores pelo máximo divisor comum. Ou seja, qual é o máximo divisor comum? De 100, 180, 100, 180. É o 20. Então, se eu dividir todo mundo aí por 20, 100 dividido por 20, 5. 180 dividido por 5, 9. E 100 dividido por 20, 5. Então, ficou temperatura em Celsius está para 5, assim como a temperatura em Fahrenheit menos 32 está para 9, assim como a temperatura em Kelvin menos 273 está para 5. Então, essa relação vai permitir a conversão direta da temperatura de uma escala para a outra. É só usar isso daí. Muito bem. Então, vamos aplicar isso daí com alguns exemplos, certo? Vamos resolver alguns exemplos usando essa equação de transformação. Muito bem. Número 1. Uma emissora de televisão dos Estados Unidos anunciou que a temperatura da capital do país, Washington, é de 77 graus Fahrenheit. Converta essa temperatura para as escalas Celsius e Kelvin. Muito bem. Então, vamos transformar de Fahrenheit para Celsius. Então, o que eu sei? Eu peguei aquela minha equação de transformação. Como eu estou usando só o Celsius e o Fahrenheit, eu tirei a parte do Kelvin. Então, a temperatura em Celsius está para 5, assim como a temperatura em Fahrenheit menos 32 está para 9. Então, como ele me falou que a temperatura em Fahrenheit é de 77 graus Fahrenheit, eu vou substituir a parte da temperatura em Fahrenheit por 77. Então, ficou temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 77 menos 32 sobre 9. 77 menos 32, 45. Então, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 45 sobre 9. 45 dividido por 9, 5. O 5 aí está dividindo, passa para lá, multiplicando. Então, a temperatura em Celsius vai ser 5 vezes 5, 25 graus Celsius. Certo? Agora, vamos fazer a conversão para a escala Kelvin. Então, como é que vai ficar essa conversão aí para a escala Kelvin? É mais fácil para converter para Kelvin, converter de Celsius do que Fahrenheit. Por quê? Olha aí, vou converter de Celsius para Kelvin. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 273 sobre 5. Como os dois denominadores são iguais, né, são iguais a 5, eu posso cortar. Então, o que eu fico? Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Eu já sei a temperatura em Celsius, que eu calculei na letra A. Então, vai ficar 25 igual a T menos 273. 273 é negativo, passa para lá, positivo. Então, minha temperatura em Kelvin vai ser 273 mais 5, que dá 278 Kelvin. Então, 77 graus Fahrenheit correspondem a 25 graus na escala Celsius e a 278 na escala Kelvin. Certo? Então, exemplo 2. Um termômetro graduado na escala Celsius acusa que uma liga metálica se funde a temperatura de 480 graus Celsius. Calcule a temperatura de fusão dessa liga caso o termômetro usado para efetuar a medida fosse graduado na escala letra A, Fahrenheit. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai converter de Celsius para Fahrenheit, igual a gente fez no número 1, né? A primeira parte do número 1. Só que lá a gente converteu de Fahrenheit para Celsius. Agora a gente vai converter de Celsius para Fahrenheit. Como eu tenho o valor do Celsius, vai ficar 480 dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9.
480 dividido por 5, 96. Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Multiplica cruzado. Temperatura em Fahrenheit menos 32 é igual a 96 vezes 9. 96 vezes 9, 864. O 32 é negativo, passa para lá positivo. Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser 864 mais 32. 864 mais 32 igual a 896 graus Fahrenheit. Portanto, 480 graus Celsius corresponde a 896 graus Fahrenheit. Letra B. Caso o termômetro usado para efetuar a medida fosse graduado na escala Kelvin. Então, vamos transformar de Celsius para Kelvin. De novo a expressão, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5. Cancelo 5, temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin, menos 273. Substituindo, 480 é igual a T menos 273. Se é negativo, passa positivo. Então, a temperatura em Kelvin vai ser 480 mais 273, que vai dar 753 kelvins. Lembrando que na escala Kelvin não usa a palavra grau. Então, a temperatura 753 kelvins. Beleza? Então, o último exemplo aí. Duas escalas A e B são relacionadas como indica o gráfico aí ao lado. Então, olha aí o gráfico aí da relação entre as duas escalas. Então, aí, letra A. Elabore uma equação para a conversão das escalas A e B. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho essa relação das duas escalas, eu tenho que achar a relação entre elas e fazer uma equação de conversão igual a gente fez para Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, o que a gente pode obter observando o gráfico? Olha aí. Então, pelo gráfico, podemos observar que quando a escala A marca menos 8 graus, a escala B marca 0. Por quê? Nessa escala A aí que está na vertical, qualquer ponto dela corresponde a 0 na B. Assim como a escala B que está na horizontal, em qualquer ponto dela, a escala A vai marcar 0. Então, de novo, pelo gráfico, podemos observar que quando a escala A marca menos 8 graus A, a escala B marca 0. E quando a escala B marca 20 graus B, a escala A marca 0. Assim, o que eu tenho? Eu tenho essa figurinha aí que eu fiz parecida com aquela que eu tinha feito lá atrás para a conversão das escalas. Quando a escala A marca 0, a B marca 20. E quando a A marca menos 8, a B vai marcar 0. Agora, quando eu tenho um valor A na escala A, quanto que vale o meu valor B na escala B? Eu vou usar aquela mesma relação que eu fiz, aquela proporção que eu fiz. Então, o que eu vou fazer? A menos menos 8 está para 0 menos menos 8, assim como B menos 0 está para 20 menos 0. Menos vezes menos, mais. Então, ficou A mais 8 sobre 8 é igual a B sobre 20. Então, essa é a equação para a conversão da escala A para a escala B. A mais 8 sobre 8 é igual a B sobre 20. É parecido aí, quer dizer, é parecido da mesma forma que eu fiz lá para a conversão das escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, certo? E na letra B, calcule o valor da temperatura na escala B correspondente a 40 graus na escala A. Então, pelo item anterior, o que eu tenho? A mais 8 sobre 8 é igual a B sobre 20. Quanto que vale o A? O A vale 40. Então, 40 mais 8 sobre 8 é igual a B sobre 20. 40 mais 8, 48. 48 sobre 8 dá 6. Então, 6 é igual a B sobre 20. O 20 está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, B vai ser 6 vezes 20, 6 vezes 20, 120 graus B. Então, o valor da temperatura na escala B correspondente a 40 graus A vale 120 graus B. Certinho? Muito bem, encerramos aqui essa videoaula sobre os termômetros e escalas termométricas. Peço a você que veio até aqui que deixe seu joinha aí no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima aula, pessoal. Forte abraço!